Nós temos um momento agora, nós vamos ajoelhar, nós vamos fazer a nossa oração. Cada um de vocês, faça a sua oração. Não sei o que você tem no teu coração, a dificuldade que você tem, o desafio que você tem, os problemas que você tem, eu não sei. Você tem a oportunidade de orar, só você e Deus. Quem sabe implorar o milagre, igual diz o hino. Vamos colocar em joelho então? Querido Deus, nós te agradecemos porque aqui estamos na tua santa casa. Humildemente estamos de joelhos e pedimos que o Senhor fique conosco. Não sei o que tem no coração de cada um desses que aqui estão, mas é o Senhor que conhece. O Senhor conhece as dificuldades, o Senhor conhece os desafios, o Senhor conhece a tristeza, o Senhor conhece aqueles que estão machucados. Então queremos entregar todos em tuas santas mãos. E pedimos que o Senhor fique conosco agora nesse culto sagrado. Continuamos abençoando conforme tem abençoado cada dia, e que hoje mais uma vez o pastor possa ser abençoado para transmitir a cada um de nós o que nós realmente precisamos. Que o Senhor fique conosco agora, nos abençoando, nos perdoando e nos ajudando, que possamos continuar firmes até o dia que o Senhor voltar. Pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, que é o nosso Senhor. Amém. Amém. Mais uma vez, nosso cordial boa noite a todos vocês. Boa noite. E eu quero dizer de uma maneira muito especial, estou conhecendo o Reginaldo hoje. Reginaldo, você cantou aqui pela fé. E o tema do meu sermão hoje é pela fé. Né? Eu não sabia que você ia cantar isso, mas hoje eu subo aqui de maneira assim muito especial, porque eu vou falar exatamente sobre a fé. A fé que remove montanhas. A fé que faz com que a gente enxergue aquilo que não se vê. A fé que faz com que a gente veja aquilo que não se enxerga. É igual quando a minha mãe fala comigo, eu sou mais novo, né? Ela me chama de Marquinho, né? Ela vê aquilo que ninguém vê, né? Todo mundo vê o Marcão, né? Mas ela vê o Marquinho, porque a fé faz isso, né? Faz a gente enxergar. A fé é aquilo que Deus tem por nós, né? Ele enxerga a gente não do jeito que nós somos, mas do jeito que nós seremos, né? Se entregarmos nossa vida 100% ao Senhor. Muito bem. Eu quero saber quem nessa noite está aqui, está animado. Segunda-feira diz que é o dia da preguiça, né? Eu quero ver quem está animado, quem está desanimado aqui. Quantos estão felizes nessa noite? Diga amém. Se tem alguém triste e desanimado aí, diga misericórdia. Oh, meu pai. Pastor Mário, depois você vai ter que orar com a mão na cabeça e expulsar em ordem alfabética. Eu de A a Z, né? Mas que bom que você está animado, louvado seja o Senhor. Eu sei que todos nós tivemos um dia de lutas, um dia de tribulação. Para alguns o dia foi melhor, para outros nem tanto. Mas uma coisa boa é a gente ir para casa daqui a pouco recheado, completo da palavra de Deus. Essa palavra que faz da estéril mãe de filhos. Essa palavra que faz com que o sozinho habite em família. Essa palavra que faz com que uma pessoa infeliz se torne uma pessoa feliz. A pessoa avarenta em uma pessoa dadivosa. A palavra de Deus, esse livro, que tão somente é a voz de Deus, é o único livro que pode fazer uma cirurgia plástica onde médico nenhum pode fazer, que é no nosso caráter e é no nosso coração. Os médicos, eles podem mexer no nosso físico, só Deus pode mexer no nosso caráter. E você sabe que a única coisa que a gente vai levar para o céu é o nosso caráter. O ser humano preocupa tanto em ter, e Deus quer que a gente se preocupe mais com ser. Ser, né? A gente às vezes é muito preocupado com a casca, com os confortos da vida, com as coisas da vida, e a gente se esquece de que nada disso a gente vai levar. Eu não estou querendo aqui desdenhar das coisas, eu acho que tudo tem o seu valor. O grande problema da vida é que muitas vezes a gente desorganiza as coisas que precisavam ser bem organizadas. Até o próprio Cristo diz: buscar primeiro o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O problema é que muita gente busca as outras coisas
primeiro, antes da justiça de Deus. E quando a gente anda dessa maneira, a gente desorganiza a vida. Porque existem muitas coisas importantes, mas existe apenas uma prioridade. E é sobre isso que eu quero falar também um pouquinho hoje. Eu quero abrir a palavra de Deus nesse livro, como o nosso irmão cantor, o irmão Ginaldo, fala da fé, o único livro, o único capítulo da Bíblia que não terminou de ser escrito. Alguém pode estar olhando para mim agora e falar, pastor, tu é um herege. A Bíblia é canonizada, ela, toda ela é maravilhosa. Mas existe um capítulo dos 1189 capítulos que tem na Bíblia, existe um que não terminou de ser escrito. Qual que é? É o capítulo 11 do livro de Hebreus. Ali fala o nome de alguns homens, de algumas mulheres, mas falta um nome ali. Que nome está faltando ali? Que nome está faltando ali? Vamos ver. Louvado seja Deus, é isso aí. Hebreus capítulo 11. E nós vamos ver um pouquinho aqui desse texto que é tão especial. Hebreus capítulo 11. Quem achou aí, diga amém. Quem está perdido aí, diga misericórdia. Oh, minha gente. Hebreus lá no finalzinho da Bíblia, né? Se eu tivesse com a Bíblia da conferência aqui, eu ia dar a página para você, né? Sabe que a Bíblia de conferência é tudo com a mesma paginação, né? Para você poder, né, conduzir bem a coisa ali. Hebreus capítulo 11, o único capítulo da Bíblia que não terminou de ser escrito. Antes de a gente ler esse texto, eu quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos, para que esse nosso Deus possa dar um entendimento, para que nós possamos viver essa palavra. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado porque o que nos une aqui na Tua casa nesta noite é a Tua palavra. E nós entendemos que a Tua palavra é a Tua voz. E nessa noite, mais uma vez, nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Por isso, Pai, batiza-nos com o Espírito Santo, a fim de que a nossa vida possa ser uma extensão da Sua vida, a fim de que o nosso ser possa ser uma extensão do Seu ser. Modela, Senhor Jesus, o nosso caráter, a fim de que o nosso caráter seja uma extensão do Teu caráter aqui nessa terra. E abençoe cada um dos nossos amigos, irmãos, as nossas visitas, que todos possam ser ricamente e poderosamente abençoados hoje, ao dividirmos o pão da vida e a dividirmos, Senhor Jesus, a água que gera vida, que gera amor e que gera esperança. Dá-nos a Tua paz, nos batize o Teu Espírito nessa hora, por Jesus. Amém. Quero também, não posso me esquecer de pessoal que está na internet. Ontem, se alguém perdeu ontem, tem lá também. Que Deus abençoe vocês também. Um prazer estar com vocês nesta noite. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, e nós vamos começar aqui a entender um pouquinho dessa história. Onde no versículo 1, a palavra de Deus começa nos dizendo assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Ora, há meia hora atrás eu precisava ter esperança, eu precisava ter fé que aqui estaria. Mas hoje, agora eu não preciso mais. Por quê? Porque aqui estou. Porque aqui estamos. Então, a fé está pautada geralmente naquilo que é abstrato, não naquilo que é concreto. Eu tenho fé que um dia nós vamos ver Cristo. Você tem essa fé também ou não? Mas você parou para pensar que um dia a gente não vai precisar ter mais fé para ver Cristo? Porque você vai ver a Cristo. E quando eu fico pensando que um dia eu vou ver a Cristo, eu já fico assim, sabe, meio que de boca aberta, porque eu acho que quando eu olhar para Jesus, eu acho que eu vou desmaiar. Né? Imagine você ver aquele que você orou tantos e tantos anos, aquele que você esperou tantos e tantos anos, aquela pessoa que você sempre se entregou nos bons e nos maus momentos. Imagine você um dia ver a pessoa de Cristo. Hoje nós precisamos ter fé. Um dia nós vamos mais precisar ter fé, porque a gente vai tocar nele. Porque a gente vai ver Jesus.
E eu fico dizendo que quando eu for para o céu, eu quero ir. Eu não mereço, mas eu quero. E ainda bem que céu, como diz o filósofo, teólogo francês, um nome que eu não quero falar aqui, porque é um nome muito complicado, mas ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz: céu não é para quem merece, céu é para quem quer. Céu não é para quem merece, céu é para quem quer. Se o céu tivesse ligado a merecimento, quem estaria lá? Ninguém. Céu não é para quem merece, céu é para quem quer. E esse mesmo filósofo francês, ele tem outra frase que é incrível, que também me chama muita atenção, onde ele diz assim: não vai para o céu quem peca menos, mas quem se arrepende mais. E quando ele fala essa frase, ele descreve um pouquinho da vida de Davi. E ele diz que não vai para o céu quem peca menos, mas quem se arrepende mais. Então a fé, ela tem a ver com essa questão do abstrato. A palavra de Deus fala a respeito de 3 tipos de fé: fé curiosa, fé condicional e fé genuína. E desses 3 tipos de fé, existe apenas um tipo que agrada a Deus. Primeiro, a fé mais, digamos assim, a fé mais volátil que pode existir é aquela fé curiosa. Que fé é a fé curiosa? Fé curiosa é aquela fé que diz assim: dá 50 que Deus dá 100. Já escutou isso ou não? E como, né? Dá 1000 que Deus vai te dar 10.000. Já escutou isso ou não? Você tem que sacrificar. Já escutou isso ou não? Essa é uma fé curiosa. Não é um tipo de fé que agrada a Deus. Até porque ela está pautada em fatos, interesse. Isso é fé curiosa. A palavra de Deus, ela é muito clara. Onde Deus mesmo diz: eu quero obediência e não sacrifício. É muito mais difícil obedecer do que sacrificar. Sacrifício está ligado a um momento, obediência está ligada a uma vida. É muito mais fácil sacrificar do que obedecer. Então, esse tipo de fé, essa fé curiosa, não é a fé que agrada muito a Deus. Mas existe também um segundo tipo de fé, que é a fé condicional. Como que funciona essa fé condicional? Essa fé condicional funciona assim: se está tudo bem comigo, então Deus me ama, eu amo a Deus, beleza, ótimo. Eu tenho fé porque as coisas estão dando certo na minha casa, e na minha vida e na minha família. Agora, por contrapartida, se as coisas estão erradas, Deus me abandonou, onde é que está Deus? Deus sumiu da minha vida. Então, é uma fé que está pautada a circunstância. E nós bem sabemos que na vida nós sempre teremos circunstâncias boas e circunstâncias ruins. Eu me lembro uma vez uma garotinha num parque de diversão, quando eu era ali, dava algumas aulas ali na escola do Boqueirão como professor, e nós fomos ali naquele Beto Carreiro com as crianças, e eu me lembro que uma menina dos seus 12, 13 anos, olhou para mim e fez a seguinte pergunta: para pensar, uma menina num parque de diversão, aqueles brinquedos todos, a menina olha para mim e faz a seguinte pergunta: pastor, se a vida fosse um brinquedo, que brinquedo a vida seria? Eu olhei para aquela menina e falei: nossa, pensou fundo, hein? Se a vida fosse um brinquedo, que brinquedo a vida seria? E aí eu me lembro que eu olhei ali para aqueles brinquedos, de repente vi um carrossel da alegria ali, né? Eu falei: bom, embora a gente tenha muitas alegrias na vida, a vida não é feita só de alegria. Eu acho que não é por aqui. Aí de repente eu olhei para aquele tal do trem fantasma, né? E falei: bom, embora a gente passe alguns medos na vida, a vida também não é feita só de medo. E aí de repente eu olhei aquele carrinho que bate, né? Eu falei: bom, embora a gente bate muito o carrinho da gente, com as nossas escolhas, né? Às vezes a gente até acerta. Eu acho que não é por aqui. E aí de repente eu vi a tal da montanha russa. E quando eu vi o povo subindo, a euforia do subir, a alegria do estar em cima, e depois aquele grito pavoroso do descer, e ali o carro vai, sobe, desce a tal da montanha russa. E aí eu olhei para aquela menina e disse assim: olha, filhinha, eu acho que se a vida fosse um brinquedo, a vida seria como uma montanha russa. Que ora estamos em cima, ora estamos embaixo, ora as coisas estão bem, ora as coisas não estão tão bem. Mas a gente nunca pode desistir do carrinho.
gente não pode nunca desistir. E na vida é assim. Você está com Deus, você está sem Deus, vai ter dificuldade. Você está com Deus, você vai ter dificuldade. Você não mora num outro mundo, você mora nesse mundo. Deus nunca prometeu para a gente que a gente não ia ter dificuldades. Nunca. Muito pelo contrário, ele diz assim: no mundo tereis aflição ou aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Eu venci. A vitória do Pai é a vitória do Filho. Então Deus nunca prometeu para a gente que a gente ia ter luta, mas Ele prometeu sim, que em meio às lutas, Ele sempre estaria conosco. Eu gosto muito de um poema que todos nós conhecemos, ou a maioria conhecemos, Pegadas na Areia, né? Onde o indivíduo ali olha para trás na vida dele, e toda vez que ele está lá vivendo bem, ele olha 2 pares de pegadas e tal, e de repente quando ele está mal, ele vê só um par de pegadas, e ele, meu Deus, o que acontece? Nos piores momentos eu só vejo um par de pegadas, por onde o senhor vai essa hora? E aí Deus olha e fala: meu filho, nesse momento, eu te peguei no colo, esse par de pegada não é seu, é meu. É meu, eu te peguei no colo. Essa é a fé genuína, a fé dos nossos pais, onde a própria palavra de Deus, ela continua dizendo no verso 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não apareceram. Deus é o único que pode fazer do nada alguma coisa. Tudo que nós seres humanos fazemos é de matéria pré-existente. Essa roupa que você está vestindo é matéria pré-existente. Esse sapato que você tem nos pés, matéria pré-existente. Esse óculos que você tem no seu rosto, matéria pré-existente. Esse banco que você está sentado, matéria pré-existente. Tudo que nós fazemos é de matéria pré-existente. O único que faz do nada tudo é Jesus Cristo. O que diz ali Gênesis capítulo 1? Que Deus passava pela terra e viu que ela era sem forma e vazia. E aí ele começou a dar forma. E aí ele começou a encher. Deus é muito criativo. Muito criativo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, pois por meio delas, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Abel é um típico caso, e nós falamos um pouquinho ontem sobre isso, de obediência. O que Deus pede de seus filhos? Obediência, não sacrifício. Eu me lembro uma vez, quando estávamos viajando, a minha família, uma parte dela, a parte da minha mãe é tudo de Alagoas, tudo do Nordeste. E a parte do meu pai é tudo de São Paulo. Então, uma vez a cada 2 anos, quando eu era menino, a gente sempre viajava para o Nordeste, para visitar os familiares ali da minha mãe. E eu me lembro que uma vez a gente, voltando do Nordeste, passando ali pela Serra das Araras, no Rio de Janeiro, um homem estava subindo com uma cruz nas costas. Meu pai olhou aquilo, e meu pai, ele é muito assim, uma pessoa muito interessante, né? Ele olhou aquilo ali e falou assim: vamos conversar com aquele cara, ver por que ele está com aquele negócio. E aí mais para frente ele parou ali num posto, comprou um Marmitex, e aí o indivíduo estava vindo, e quando o indivíduo chegou perto, já chegando no posto, ele foi lá e ofereceu aquele Marmitex para o rapaz aceitou de bom grado, e aí nós começamos a conversar, e aí ele disse o seguinte, e o pai questionou ele na seguinte situação: filhinho, por que você está, qual que é a função aí desse teu sacrifício que você está fazendo? Ele: não, é porque eu fumava e eu estava, os médicos diziam que eu ia morrer, eu estava com câncer no pulmão e tal, e graças a Deus deu tudo certo, eu me livrei do tal do câncer, e eu estou indo agora para Aparecida agradecer a obra que Deus fez na minha vida. E enquanto ele parava para comer, ele sentou e começou também a fumar um cigarrinho de novo. Não? E estava ali e tal, conversando, e a gente conversando, e o pai ali conversando com ele. E aí a gente menino, eu lembro que eu era menino, e aí meu pai olhou para nós, os três filhos, olhou: tá vendo, filho? É muito mais fácil sacrificar do que obedecer. Sacrifício está ligado a um momento, obediência está ligado
a uma vida. Deus prefere uma testemunha viva do que um mártir morto. Alguns às vezes falam, por Jesus eu morri. Tranquilo. E até um dia isso vai acontecer. Morrer é um momento. Pá, acaba, desliga. E viver por Jesus. Eu não me esqueço até hoje. Quando fui fazer uma semana na cidade de Teresina, no Piauí, me lembro que uma senhora veio me procurar 102 anos. Ela olhou para mim e disse, pastor, eu sirvo a Deus há 89 anos. Quando aquela senhorinha falou aquilo para mim, eu fiquei com vontade de tirar o paletó assim, botar no chão e falar, pode passar em cima. Né? Eu sirvo a Deus há 89 anos essa mulher morre pro eu dela. Porque servir a Deus é morrer pro eu. Servir a Deus é morrer pro eu. É você renunciar à tua vontade em prol daquele que é maior do que você. É você morrer pro teu desejo. E morrer pro desejo não é coisa fácil. Você sabe disso. Morrer pro eu não é coisa muito fácil. E essa senhora falou, há 89 anos eu sirvo a Deus. Pela fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque é um típico caso que nos mostra que dá para ser santo no mundo profano, dá para ser justo no mundo injusto. Enoque viveu numa época que a terra estava muito corrompida. Desde que Adão e Eva saíram do Éden, a terra sempre foi corrompida. Cada momento um tipo de corrupção, mas a terra sempre foi corrompida. O pecado sempre corrompeu a terra. E Enoque viveu numa geração de gente perversa. Embora ele tenha vivido em meio aos perversos, ele era um homem puro. Dá para ser puro no mundo impuro. Dá para ser justo no mundo injusto. Dá para ser santo no mundo profano. Dá para ser bom em um mundo que prega a maldade. Dá para ser feliz em um mundo infeliz. Enoque nos mostra isso. Andou tanto com Deus que Deus o levou para si. Meus meninos, eles entraram na faculdade, na universidade agora, final do ano já estão cursando. E eu conversei muito com eles, porque sempre estudando ali nos nossos colégios, né? Eu falei, filhinho, né? Eu dei entre aspas, não vou dizer azar, né? Porque não cabe. Mas o meu filho mais velho atrasou e o meu filho mais novo adiantou. Eu pensei que um ia sair, outro ia entrar. Peguei os dois juntos agora. Orem por mim, viu? O negócio tá bravo. 2 boletos aí é de matar, né? O negócio é bravo, né? O mais velho atrasou e o mais novo adiantou. Mas enfim, quando eles entraram agora, eu conversei com eles e falei muito às claras. Porque as faculdades, você sabe disso, você que está em faculdade, você que estuda, você sabe que é um negócio tremendo, né? O livro Grande Conflito diz que é portal do inferno. E é portal do inferno mesmo. Pelo tipo de situações, às vezes, que eles me colocam, é portal do inferno. E eu peguei eles, conversei muito com eles e falei, filhos, agora não é mais a fé do teu pai. Vocês sempre vieram acompanhando a fé do pai. Agora a fé é com vocês. Agora a decisão é com vocês. Agora a caminhada é com vocês. Esse é o momento que a gente aqui vai dar um divórcio. Porque sempre vocês caminharam comigo. Agora é com vocês. E eu tenho visto eles darem, graças a Deus, bons testemunhos ali. De que realmente dá para ser diferente no mundo indiferente. No mundo indiferente. E Enoque nos mostra, e realmente isso, a palavra continua dizendo, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. O que é isso? Nós vamos ver.
E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou herdeiro da justiça, que vem pela fé. Olha que coisa incrível. E Deus às vezes pede coisa incrível para nós. Você sabe que o mundo antediluviano não era como o mundo hoje. Hoje nós temos os continentes. Hoje nós temos 30% de terra e 70% de águas. No passado, o povo antediluviano era completamente ao contrário. Era 70% de terra e 30% de águas. Era uma pangeia, não tinha esse negócio de os continentes, era um grupo de terra e água em volta. Não chovia na terra. Como que a terra era molhada? Como que a terra era regada? Porque não chovia. Todas as noites Deus mandava um forte orvalho e esse orvalho regava a terra. E assim que eles viviam, os antediluvianos viviam dessa maneira. E aí Deus olha para um homem chamado Noé e diz: Noé, me arrependi de ter feito o homem. Quando Deus disse se arrependeu, o arrependimento divino não é igual ao arrependimento humano. O arrependimento humano é assim: se voltasse o tempo atrás, eu não faria. O arrependimento divino é tristeza de coração. Deus ficou triste pelas decisões que o homem havia tomado. Deus não foi pego de surpresa. Deus não falou: eu não sabia que o homem ia se tornar isso. Não, ele sabia. Ele sabe tudo. Mas existe uma palavrinha muito bonita, mas ao mesmo tempo muito complicada, chamada livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Poder de decisão. Livre-arbítrio. Deus sabe tudo. Agora Ele deixa a gente escolher aquilo que a gente quer para a nossa vida. Então Deus não foi pego de surpresa. O arrependimento divino é tristeza de coração pelo homem ter tomado as decisões que tomaram. E as decisões que nós tomamos. Você acha que Deus não sabe do futuro da gente? Deus sabe tudo. Você acha que Ele não sabe aqueles que vão se perder, aqueles que vão se salvar? Ele sabe tudo. Agora, nós estamos vivendo. E por estarmos vivendo, tomamos decisões. E as decisões que nós tomamos são pautadas naquilo que a gente tem dentro. É por isso a importância de a gente se alimentar com coisa boa. Eu não estou dizendo só do alimento físico, não. Eu estou dizendo do alimento da alma. Do alimento aqui, ó. Porque essa pecinha que a gente tem aqui não tem ralo nem escapamento. O que entra, fica. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente cuida de tanta coisa e esquece de cuidar daquilo que a gente tem de principal na nossa vida, que é a nossa mente. É a nossa mente. E aí Deus vai, olha para um homem chamado Noé, diz: vou mandar chuva. Ele nem sabia o que era isso. E Noé, durante 120 anos, não apenas pregando com palavras, mas pregando com a vida em construção, fazendo um barco para a salvação daqueles que iam optar pela salvação. E se a gente parar para pensar, apenas a família dele optou pela salvação. Mas Noé fez aquilo que Deus havia pedido durante 120 anos. E sabe o que mais me chama a atenção nesse texto? É que a gente pensa que era só Noé que estava construindo aquele barco, né? Um exército de pessoas construindo o barco. Muitos funcionários construindo aquele barco. E apenas Noé e a sua família entraram no barco. Sabe o que isso me chama a atenção? Que muitas vezes a gente pode estar construindo o barco, mas não entrou nele. Muitos construíram a arca, poucos entraram nela. Há perigo de a gente às vezes construir uma arca, mas não tomar posse dela. Noé, a lição de Noé é muito clara. Noé pregava com palavras. Noé era um pregador da verdade. Mas muito mais do que um pregador da verdade, ele era alguém que vivia a verdade. E você sabe que pregar com a vida é muito mais forte do que pregar com palavras. Se tem uma coisa que eu admiro no caminho de Jesus, eu gosto muito de analisar a divindade de Cristo, mas eu sou apaixonado pela humanidade de Cristo. Jesus, ele era aquilo que ele falava. Ele falava tão somente aquilo que ele era, e ele vivia isso. E quando não há essa falta de sintonia entre aquilo que eu falo e aquilo que eu sou, queridos, é uma bênção.
Agora, quando há essa dicotomia, essa dissonância entre aquilo que eu falo e não é aquilo que eu sou, gente, isso gera infelicidade. Se tem uma coisa que machuca, macula o coração de Deus, e você sabe que é uma coisa meio assim que dá náuseas, é uma palavrinha chamada hipocrisia. Você sabe o que é isso? Se tem uma coisinha que dá náusea, é hipocrisia. Que o campo... Você sabe que o campo religioso, o campo espiritual, é um campo muito profícuo para a hipocrisia. Né? Muito profícuo para a hipocrisia. E o nosso campo, pastor Mário, é mais profícuo ainda. A terra é mais adubada ainda para a hipocrisia. Sabe por quê? Porque alguns pensam, as pessoas às vezes esperam que um pastor seja um super-homem. E um pastor não é um super-homem. Às vezes as pessoas pensam que um cristão é um super-homem, uma super-mulher. E ninguém é super-homem e ninguém é super-mulher. E às vezes a gente acha que realmente somos e queremos passar para os outros uma imagem daquilo que não somos. E quem vive dessa maneira, vive de maneira infeliz. Eu me lembro muito bem uma professora Neide, foi nossa departamental de educação, aquela baixinha. Nossa, que mulher. Todo mundo tem o cérebro na cabeça, né? O dela eu acho que começava nas costas, né? Mulher pequenininha, magrinha, mas de uma capacidade, de uma inteligência, de uma visão. E um dia a gente conversando, eu gostava muito de conversar com ela. Ela disse: pastor Marcos, as pessoas que querem mostrar aquilo que não são, muitas vezes elas são cobradas daquilo que não tem. E ser cobrado daquilo que não tem é uma das piores coisas que existe. O campo, muitas vezes, é profícuo para a hipocrisia, para se mostrar aquilo que não se é. Todos nós somos frágeis, temos fragilidades na vida, temos regiões que precisam ser consertadas pelo poder de Deus. Eu me lembro quando uma vez cheguei numa igreja com a minha esposa, a Renata, e aí veio a irmãzinha, olhou para nós assim e falou: ai, pastor Marcos, você, Renata, deve ser tão feliz, vocês não devem ter problema nenhum na vida, né? Aí a minha mulher olhou para mim e falou: coitado, inocente, né? Inocente. Queridos, quando se quer mostrar aquilo que não se é cobrado daquilo que não se tem. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a hipocrisia é uma das piores cânceres que tem na vida do ser humano. Há mais chance para uma prostituta, há mais chance para um ladrão, para um corrupto, do que a pessoa que vive na hipocrisia. Até porque os pecados abstratos, eles são mais perigosos que o concreto. Porque o concreto, o indivíduo está lá, o bêbado está caído, está todo mundo apontando: ó, bêbado, toma jeito, ó, bêbado. E ele tem noção disso. E o orgulhoso, e o vaidoso, e o cobiçoso, que ninguém vê, mas ele está lá. Os pecados abstratos vão levar muito mais gente para a derrota do que os pecados concretos. Que o indivíduo sabe, está ali na cara, machucando ele dia a dia. Deus olha para Noé, esse pregador, e pede para ele fazer um impossível. E Noé começa a realizar aqui o impossível. Pede uma coisa estranha. E Deus geralmente pede coisa estranha para nós. E Noé começa a construir ali a barca. Mas a palavra de Deus não termina aí. Ela continua dizendo e fala sobre alguém que o Reginaldo cantou bonito hoje aqui. Pela fé, Abraão, quando o chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Foi para um lugar que não sabia nem para onde ia. E a palavra continua no verso 11. Pela fé, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Olha que coisa tremenda, como Deus é tremendo e trabalha no campo das impossibilidades. Deus vai até esse casal, Abraão e Sara, e fala: ó, sai daqui,
Sai do meio da tua parentela. Você está muito confortável aí. Eu tenho que tirar você do conforto. É interessante como nós, humanos, buscamos o conforto. Mas o que gera crescimento em nós é o desconforto. É interessante isso. Nós buscamos o conforto. Mas o que gera o crescimento é o desconforto. Olham os países que têm problema com neve, com frio. E olha os países que dá tudo bacana. Vai lá, joga a linha lá e pesca o peixe aqui, dá uma flechada ali, pega lá. Olha como um país cresceu e olha como outro país cresceu. Dá uma analisada. O desconforto não gera crescimento, o desconforto faz a gente pensar, o desconforto gera dependência. A gente busca conforto. Mas o que gera crescimento é desconforto. Deus viu que Abraão estava muito confortável. Estava tudo muito bom. E aí Deus falou, Abraão, vem para uma terra que eu vou te mostrar. Para uma terra que você não conhece. E eu vou te mostrar. E ainda fiz uma promessa para Abraão. Interessante que ele faz também uma promessa a Sara, de Sara, você vai ser mãe. Interessante que eles acreditaram até então, estava tudo certo, mas o tempo foi passando. E um dos problemas da nossa fé é que a fé passa pelo teste do tempo. E esse é um problema. Porque muitas vezes a gente não gosta de esperar o tempo de Deus. O pai da fé fracassou na fé várias vezes. Olha o pai da fé, Abraão. Tentou dar um jeito, ele com Sara tentaram dar um jeito. Olha, os anos estão passando, eu já estou ficando vovozinha e nada de acontecer nada, então vou pegar uma serva que você queira e você vai dar essa descendência para Deus através da minha serva. Não era esse o jeito que Deus queria, mas na mente dela era a maneira certa. E não olhe para Sara como uma mulher devassa. Isso era um costume da época. Para a gente soa muito estranho. Na época era um costume que se fazia. E aí você conhece muito bem a história. O que aconteceu? E o problema dessa história está no nosso meio até hoje. Porque fazem 5.000 anos que árabes e judeus se odeiam e são filhos do mesmo pai. Os árabes, filhos de Abraão com Agar. Os judeus, filhos de Abraão com Sara. O que um faz com o outro durante 5.000 anos? Bomba na cabeça um do outro. Se você for naquela região visitar, você está lá em Jerusalém, está andando em Jerusalém, que é a região dos judeus. Aí você vai para Belém. Belém não é do judeu, Belém é do árabe. Aí quando você está entrando em Belém, o motorista do ônibus sai, o guia judeu sai do ônibus, aí entra o motorista árabe, entra o guia árabe, aí quando ele entra, ele pega um paninho com álcool, limpa a direção, limpa o banco, senta e vai. E quando um desce do ônibus, o outro sobe no ônibus e um olha na cara do outro. Sabe quem eles são? Filhos de um mesmo pai. Povos irmãos. Filhos de Abraão com Agar e filhos de Abraão com Sara. Tentaram dar um jeito a Deus. Tentaram falar assim, meu Deus, não está dando certo, vou fazer aqui do meu jeito. Olha a confusão que criaram. O tempo passou. E aí a palavra de Deus diz que o anjo foi até Sara, foi até Abraão, falar, Abraão, chegou o momento, agora você vai ser pai. O que aconteceu? A palavra de Deus diz que Sara estava onde? Estava onde? Escutando atrás da porta da tenda. Esse costume delas é antigo, pessoal, viu? Faz tempo que elas agem dessa maneira, né? Abraão conversando com o anjo ali, Sara vai e bota o ouvidinho para escutar o teor da conversa, né? É um costume antigo delas. E aí o anjo fala, ó, chegou o momento e tudo. E o que a palavra de Deus disse que Sara fez? Sara riu. O que quer dizer Isaac? Risada, gargalhada. Porque Sara olhou para ela e falou, bom, eu sou bananeira, que não dá mais cacho. O livro Patriarcas e Profetas diz que ela nem menstruava mais. Se não menstruava, não ovulava, jamais ia poder. Ela estava na lógica humana. Deus atrasou o tempo, não é mais o meu tempo. Eu sou bananeira que não dou caixa, estou com meus 90, Abraão já está com 100, você quer o que mais na vida? Né? E foi nesse momento que eles viram que não eram nada e já tinha passado o momento, humanamente falando, que Deus interviu na história. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Você crê que Deus pode intervir no seu impossível? Você crê nisso?
Você crê que Deus pode entrar na tua história e mudar todos esses impossíveis? Desbloquear todos esses bloqueios? Derrubar todas essas muralhas? Você crê que Deus pode entrar no teu casamento e mudar a história do teu casamento? Você crê que Deus pode entrar na vida dos seus filhos e mudar a história deles? Você crê que Deus pode entrar na tua saúde e pode mudar a tua saúde? Você crê que Deus pode entrar na tua vida financeira e mudar a tua vida financeira? Você crê que Deus pode entrar nos teus pensamentos e mudar a tua mente? Você crê que Deus pode entrar no teu gosto e mudar? Deus pode tudo. Deus pode tudo. Deus mudou a história de Abraão e Sara no momento mais improvável. E isso foi pela fé. Se a gente continuar lendo aqui, caminhando para o finalmente, verso 22, pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. 400 anos antes, José havia olhado para o povo e antes de morrer ele disse: quando vocês saírem daqui, e vocês vão sair, levem, nem que sejam os meus ossos. E 400 anos depois, essa promessa veio a se cumprir. José, diferente da mulher de Ló. José tiraram ele do Egito. A mulher de Ló, tiraram ela de Sodoma, mas não tiraram Sodoma de dentro dela. Sodoma estava dentro. Tiraram a mulher de Ló de Sodoma, mas não tiraram Sodoma de dentro da mulher de Ló. Já José disse: eu estou aqui, eu sou quase que um faraó aqui, eu sou governador aqui, mas aqui não é o meu lugar, aqui não é a minha terra, aqui é o lugar da minha prosperidade, aqui é o lugar que Deus me abençoou, Deus me fez grande nessa terra, mas aqui não é o meu lugar. Quando vocês forem embora, me levem, nem que sejam os meus ossos. Porque José estava no Egito, mas José não era do Egito. E a palavra de Deus vai terminando dizendo a respeito de Moisés, verso 24, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. A vida de Moisés é algo incrível para a gente parar para estudar. A vida de Moisés é dividida em 3 etapas de 40 anos. Nos primeiros 40 anos, Moisés achava que ele era muita coisa. E realmente ele era, aos olhos humanos, ele era muita coisa. Ele era filho da filha de Faraó, ele era o cara. Os primeiros 40 anos, Moisés era muita coisa. E aí, quando ele estava se achando muita coisa, aconteceu tudo aquilo, ele acabou assassinando um cidadão egípcio lá, teve que fugir. E aí ele foi viver os seus outros 40 anos. Fazendo o quê? Cuidando de ovelha, de cabrito, de cabra, desaprendendo tudo aquilo que ele havia aprendido. Os primeiros 40 anos, Moisés se achava muita coisa. Os segundos 40 anos, Moisés viu que ele não era nada. Deus mandou ele para uma escolinha que a gente não gosta muito, chamada Escola das Aflições. Deus mandou ele para uma escolinha que a gente não gosta muito, chamada a Escola do Deserto. Eu me lembro uma vez uma senhora que depois do culto, na porta da igreja, me procurou e disse: pastor, o senhor não sabe o deserto que eu estou passando, a luta que eu estou passando. Eu estou aqui na igreja, aqui, ó, vim toda bem vestidinha, mas ninguém sabe da minha luta, ninguém sabe do meu deserto. E aí eu olhei para aquela irmã e disse: minha irmã, sempre quando Deus quis preparar algo grandioso na vida de uma pessoa, Ele levou essa pessoa para o deserto. Porque Deus só leva para o deserto quando quer exaltar na montanha. Olha as histórias dos grandes homens. O próprio José, escola do deserto,
antes de ser governador. Olha Moisés, a escola do deserto, antes de ser um grande libertador. Olha Daniel, tirado da sua casa, escola do deserto, antes de ser o grande estadista. Olha os discípulos, foram homens de deserto, antes de serem homens da montanha. Por isso eu estou falando para alguém aqui nessa noite, e quem sabe está passando um deserto muito grande, um deserto existencial, um deserto espiritual, um deserto familiar, um deserto financeiro. Eu não sei qual é o seu deserto, mas uma coisa eu quero te dizer nessa noite: Deus só leva para o deserto quando quer exaltar na montanha. Tenha paciência, porque no tempo de Deus as coisas vão acontecer na tua vida. No tempo de Deus tudo acontece. A grande questão da vida, o grande problema da vida, como diz um filósofo amazonense chamado Tiago Melo, ele diz assim: você nasce sem pedir, morre sem querer, aproveite o intervalo. Ele diz que o grande problema da vida está no meio. Por que o grande problema da vida está no meio? Porque o início você sabe como foi, o fim você sabe como vai ser. O problema da vida está no meio. Onde as coisas vão acontecendo, onde a gente vai tomando as decisões, as coisas vão acontecendo. O grande problema da vida está no meio. Os primeiros 40 anos de Moisés, ele achava que ele era muita coisa. Os segundos 40 anos de Moisés, ele viu que ele não era nada. E quando ele viu que ele não era nada, já com 80, Deus fala: Moisés, agora você está pronto. E aí Moisés fala: Senhor, agora que eu não estou pronto. Olha como que é Deus. Quando ele achava que ele estava pronto, ele não estava pronto. E aí quando ele desaprendeu tudo, quando ele ficou cuidando de bode, de camelo, 40 anos, desaprendendo tudo, já estava com 80 na cabeça, Deus fala: agora esse homem está preparado, tá bom. E aí Deus vai até Moisés, fala: Moisés, vem. E aí o que ele fala? Não vou. Pesado de boca, pesado de língua, eu sou aqui um caipira, não sei nada. Tô fora. E aí Deus olha para ele e fala: Moisés, vai, porque eu sou contigo. E aí os últimos 40 anos de Moisés, ele vê o que Deus faz com nada que se coloca nas mãos dele. Os primeiros 40 anos ele se achava muita coisa. Os segundos 40 anos ele viu que ele não era nada. E nos últimos 40 anos ele viu o que Deus faz com nada. E o texto vai indo embora e fala a respeito aqui de Raabe, né? Aqui fala a respeito dos heróis da fé que fecharam a boca de leões, da força tiraram fraquezas. Verso 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha, de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho pela fé, e não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Meus queridos, falta um nome aqui. Sabe que nome é esse? É o teu nome. Sabe por que falta o teu nome? Porque você vai chegar lá em nome de Jesus pela fé. E você sabe que todo ser humano tem uma história, né? Por trás de todo ser humano existe uma história. É por isso que quando Jesus, ele é muito claro, ele olha para a gente e diz: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a mesma vara que você julga o outro, você vai ser julgado. Para mim, o símbolo do ser humano mais insano é um ser humano que sai julgando outro ser humano. A gente não conhece a história das pessoas. E as pessoas, elas têm histórias tremendas. Histórias tremendas. Histórias tremendas. Eu tive, há um tempo atrás, fazendo uma série de conferências numa região. E nessa região eu conheci
algumas pessoas que realmente tiveram que vencer pela fé. Pessoas que tiveram que tirar força da fraqueza para entregar a vida a Jesus. Me lembro de um homem, delegado da Polícia Federal, afastado há alguns anos por corrupção, e segundo ele, colocaram ele num esquema e ele acabou entrando aí meio que de bobo nesse esquema, mas enfim, não venha me julgar, essa parte não é comigo, a nossa parte foi levar o evangelho para esse homem. E esse homem, ele aceitou Jesus na vida dele, ele estudou a palavra e ele conseguiu uma das coisas mais difíceis, que é vencer a sua própria história, e decidiu entregar a vida a Jesus. E olha o que aconteceu, olha como o inimigo ele é sujo, olha como ele é terrível. Esse indivíduo, quando ele perdeu ali o seu trabalho, teve problema financeiro, a esposa acabou se desentendendo com ele, a esposa foi embora para a Espanha levando os 2 filhos e foi trabalhar para lá, foram ficar para lá e nunca mais viram a Rubens. E aí nós marcamos ali o batismo do Rubens, faltando 2 dias para o batismo dele, ele recebe uma ligação da Espanha, era a esposa dele dizendo que o filho dele mais velho havia tido uma crise de depressão tão grande e havia se suicidado, tirado a própria vida. E eu fiquei pensando, nossa, como o diabo ele é sujo mesmo, né? O indivíduo tendo a vida dele mudada, transformada, faltando 2 dias para ele entregar a vida a Jesus, uma notícia dessa para desanimar o rapaz. Como o inimigo é sujo. Como o inimigo é sujo. E fiquei pensando aquilo de maneira muito triste. Ele me ligou, falou, pastor, dá um pulo aqui. Ele me contou essa história. E quando ele me contou essa história, ele me disse algo que encheu meu coração de alegria. Ele disse assim, pastor, se eu tinha 1000 motivos para aceitar Jesus na minha vida, agora eu tenho 1001. 1001 motivos para aceitar Jesus na minha vida. E eu tive a alegria de inaugurar o reino de Deus no coração desse homem. Coloca a foto dele para nós, a primeira foto. Quero que você conheça aí o Rubens, um homem que, pela fé, teve que vencer a sua própria história, né? Teve que vencer a sua própria história para ter o seu nome escrito no livro da vida. Vencer a história. Os homens muitas vezes vencem muitas coisas, mas não conseguem vencer a sua própria história pela fé. Continuamos lá, né, fazendo ali os trabalhos do evangelismo e conheci também uma outra pessoa. Coloca a próxima foto para nós. A foto que está ao lado dessa. Essa menina que você vê com um sorriso tímido, qual que é a história dela? Atrás de pessoas existem histórias. Essa menina passou por um trauma muito grande. Essa menina viu o pai matar a mãe. Essa menina viu o pai matar a mãe. O pai, um homem muito ciumento, teve uma crise de ciúme, foi para cima da mãe, começou a enforcar a mãe. Ela é uma menina, porque já tinha alguns anos, ela pulou em cima do pai para tirar o pai de cima da mãe, mas ela não conseguia. E qual que era o grande drama dessa menina? Qual que era o grande drama dela? O drama dela é que quando ela estava lá em cima do pai para tirar ele da mãe ali, ela escutou bater na porta da casa. Eram os vizinhos, por causa do barulho, os vizinhos foram lá. Mas qual que era o grande drama dessa menina? Ela não foi porque ela queria tirar o pai, ela queria tirar o pai. Obviamente o pai muito mais forte foi lá e acabou matando a mãe. Mas qual que era o drama dessa menina? O drama dela é o seguinte, eu devia ter saído de cima do meu pai, devia abrir a porta, os vizinhos e a minha mãe hoje estaria viva. Imagine a mente dessa menina. Imagine o sentimento de culpa que essa menina não carregava no coração dela. Menina retraída, triste. A avó dela pediu para que a gente fosse visitar, fomos lá visitar. Estudamos a Bíblia ali com ela. Fizemos o convite, falamos um pouquinho sobre o perdão de Deus. Era muito trauma por causa do pai. Muito trauma. E a gente tem que mostrar para ela que quando a gente represa essas coisas, a amargura é um fel que a gente
pensa no outro, ou pensa numa situação, cria no nosso corpo, mas quem bebe aquilo é a gente. Ela tinha que liberar isso para viver feliz. Porque ninguém pode viver feliz represando amargura na alma. Porque o próprio nome diz amarga a vida. Amargura amarga a vida. A gente não pode represar essas coisas dentro. Durante a semana eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Quem não perdoa, destrói a ponte que passaria o seu próprio perdão. Perdoar não é coisa fácil. Estou dizendo aqui, é coisa fácil. Mas é coisa necessária para a gente poder prosseguir. Explicamos tudo ali bonitinho para ela. Ela entendeu. Tivemos a alegria de inaugurar o Reino de Deus, batizar ela. E quando saímos ali, levantamos ali do batismo, ela deu esse sorriso, a avó dela chegou na beira do tanque e falou: pastor, fazia anos que eu não via minha neta esboçar um sorriso. Olha o que a palavra fez pela fé. Colocou um sorriso no rosto dessa moça. E sabe por que colocou um sorriso nessa moça? Porque Deus colocou uma nova estrada na frente dela. Ela só viu uma estrada. Quando ela conheceu a Deus, a Jesus Cristo, ela viu que existia também outras estradas. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É o que Hebreus diz. A palavra de Deus é viva e eficaz. É como uma espada de 2 gumes que entra e divide juntas e medulas. A palavra de Deus traz conhecimento da vida e da alma. Eu gosto muito de uma frase de um indivíduo que diz, é Pascoal que diz essa frase: mente é igual paraquedas, só presta quando abre. Né? E a palavra de Deus, ela tem essa prerrogativa de abrir os nossos pensamentos, de mostrar para a gente outras portas, outros caminhos. E ela tomou essa decisão, e é o sorriso bonito que ela soltou. Louvado seja Deus. Tem mais uma foto de mais uma pessoa que também tem uma história bonita e interessante. Essa história foi muito interessante. Esse é um haitiano. Um rapaz que veio ali devido ao terremoto, à fome. Ele veio para cá porque ele tem uma esposa e 4 filhas pequenas. E ele veio do Haiti para cá tem alguns anos. Estava trabalhando, perdeu o emprego. E ele estava passando um sábado na frente da igreja. Um indivíduo muito querido chamado Átila olhou para aquele rapaz e falou: vem para cá, vem aqui, vê o culto com a gente aqui, a palavra de Deus. Ele falou assim: eu estou meio triste hoje. Aí ele falou: o que aconteceu? E o Átila começou a conversar com ele. Ele explicou que trabalhava, que tinha perdido emprego, que era haitiano, e que mandava dinheiro para a esposa, para as filhas, poder se alimentar lá, por causa da pobreza e tudo mais. E aí o Átila levou ele para dentro da igreja, assistiram o culto, e depois do culto o Átila falou assim: vamos para minha casa, está com fome? Estou com fome. Vamos lá para minha casa. Levou esse rapaz para a casa dele, deu comida para o rapaz, e depois começou a estudar a Bíblia com esse rapaz. E não apenas começou a estudar a Bíblia, arrumou um outro emprego para esse rapaz. Sabe o que é isso? Isso chama-se Evangelho na prática. Evangelho na prática. Quando as pessoas pedem oração para a gente, vamos orar por elas. Mas é muito fácil. Vou orar por você e não fazer mais nada. Vou orar por você. Ai, que bonito, que lindo. E o resto? E se interessar pela pessoa, e mão no bolso. E ajudar, e perder tempo com a pessoa. Isso é o evangelho prático. É o evangelho de Cristo, que sai da filosofia. É o evangelho vivido a cada dia. Porque nós somos a extensão de Deus aqui nessa terra. Os anjos não estão aqui. Os anjos estão aqui, cuidam, mas nós somos a extensão de Deus. Os anjos têm a sua parte, mas nós somos a extensão de Deus. Nós somos os olhos de Deus aqui nessa terra. Nós somos a mão de Deus aqui nessa terra. Nós somos a intenção de Deus aqui nessa terra. Nós somos o cartão de crédito de Deus aqui nessa terra. Somos nós. Ou você acha que Deus te deu as coisas só para você viver no belo e puro egoísmo, no egocentrismo, achando que o mundo vive em torno do seu e do meu umbigo. As bênçãos que Deus nos deu é para compartilhar, é para dividir. Levou para casa de Deus, ensinou a Bíblia. Tivemos a alegria de batizar ele, e depois que nós batizamos ele, a igreja ali fez uma caixinha. Sabe para quê?
comprar passagem para trazer a mulher e as 4 filhinhas dele para cá de volta. Serviço completo. E eu quero terminar. Nosso tempo já avança com a última história da última pessoa que teve que vencer pela fé. Pode colocar a última foto para nós. Você já ouviu falar no caco humano? Na bagaceira humana? Esse homem aí. Tudo que é de miséria esse homem viveu na vida. Tudo. Soro positivo. Era dependente de tudo que é tipo de química que existe no mundo. Um homem assim completamente, como ele mesmo falou, pastor, eu era um bagaceira. Uma vovozinha, irmãzinha, viu ele, a situação dele, se propôs a ajudá-lo, ele aceitou ser ajudado. E esse homem teve a vida, foi para uma clínica de recuperação, ficou 8 meses na clínica de recuperação, voltou da clínica de recuperação, e ele falou, quando eu sair da clínica de recuperação recuperado, depois de 8 meses, a primeira coisa que eu vou fazer é entregar minha vida a Jesus. Primeira coisa que eu vou fazer. Pensa num bagaceira. E foi interessante que quando ele saiu da água, ele saiu assim, levantando a mão e dando glória a Deus, e gritando, e numa felicidade maior do mundo. Foi muito especial isso aí. Olha a alegria de um homem que tinha tudo para dar errado, mas que pelo poder de Deus começa a dar certo. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. É isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Eu quero terminar esse momento fazendo aqui uma prece. Mas antes eu quero chamar o Reginaldo. Vem aqui, Reginaldo. É você que vai cantar para nós agora, né? É o dueto? Opa! Bacana. O Reginaldo, ele vai cantar aqui com a esposa. Fazer aqui um dueto. Mas antes deles fazerem esse dueto, eu queria que você pensasse um pouquinho na tua vida. Eu queria que você pensasse um pouquinho para dentro. Para dentro. Tua vida, tua família, os teus sonhos, casamento, teus filhos, tua vida financeira, tua saúde. Eu queria que você pensasse para dentro. Existe alguma área da tua vida que Deus precisa mexer? Eu quero que você coloque diante do Senhor hoje. Existe algum milagre que Deus precisa fazer na sua vida? Golias era maior do que Davi, mas Golias não era maior do que o Deus de Davi. Hoje de manhã, na minha meditação, eu li essa história que desde menino eu apreciei. Confiança. Olhou para aquele homem gigante, 2,99 m, e falou assim: você está rindo do povo de Deus? Você é maluco. Mal sabia que maluco era ele, meninozinho. Você está maluco? E ele foi para cima do gigante. E a palavra de Deus diz que e o gigante veio ao chão. O impossível aconteceu. O incerto aconteceu. Queridos, o possível é conosco, o impossível é com Deus. A bênção é sempre de Deus, mas a caminhada é sempre nossa. A bênção, o milagre é de Deus, mas a busca é sua. Deus nunca vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Ele não vai fazer. Mas Ele nunca vai deixar de fazer por você aquilo que você não pode fazer. Isso Ele faz. Por isso eu queria que você pensasse na sua vida. Eu queria que você pensasse na sua família. Eu queria que você pensasse nas suas decisões. E eu queria que você entregasse a sua vida a Jesus hoje. Você que já entregou a sua vida a Jesus, continue entregando, porque o entregar é uma obra diária. E se existe alguém aqui entre nós que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, você gosta de Jesus, mas ainda não se entregou a Ele 100%, porque Deus só te salva 100%. Eu quero orar com você hoje também. Eu quero pedir a bênção de Deus na sua vida. A entrega é 100%, porque Deus só nos aceita 100%. O Reginaldo vai cantar aqui com a esposa. Enquanto ele canta, eu quero estar aqui fazendo uma oração. E eu quero que você feche seus olhos também, ó.
E se você sentir desejo de entregar a sua vida a Jesus, mais uma vez, eu quero que você fique em pé aí onde você está. Aí onde você está, se levante. Porque eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração por você. E Deus vai te abençoar. Não se esqueça nunca de uma coisa na sua vida. Nunca. Jesus morreu porque te ama. E Ele ressuscitou porque quer te salvar. Ele morreu porque te ama, vem dele. Ressuscitou porque quer te salvar. É você que decide. Você sabe que só o amor de Deus dá validade aos outros amores. Porque o amor genuíno vem de Deus. Deus, Ele é a fonte do verdadeiro amor. Só que Ele não vai salvar ninguém que não queira ser salvo. Deus te ama tanto que, embora isso sangue o coração dele, Ele deixa você escolher de que lado da história você quer estar. De que lado da vida você quer estar. De que lado da eternidade você quer estar. Ele deixa isso para você. Que Deus possa te abençoar. E que você possa escolher Jesus na sua vida. E que durante essa semana, mais uma vez, você possa entregar a sua vida a Jesus. E que durante essa semana, mais uma vez, você possa ter o seu nome escrito no livro da vida, com letras de ouro que nunca mais se apaguem. Porque é isso que Deus quer fazer comigo. Você feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Jesus, porque pessoas simples fazem coisas grandiosas quando estão embaixo da Tua graça e do Teu poder. Obrigado, Senhor Jesus, porque pessoas comuns são pessoas maravilhosas quando estão embaixo da Tua graça e do Teu poder. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós vamos, Senhor Jesus, durante toda esta semana, entregar cada dia o nosso coração, Senhor, a fim de que o Senhor faça uma obra que homem nenhum pode fazer, a fim de que o Senhor faça uma obra que médico nenhum pode fazer, a fim de que o Senhor faça uma cirurgia no nosso coração e no nosso caráter, Pai, transformando a nossa tristeza em alegria, o nosso medo em certeza, a nossa angústia em paz, a nossa desesperança na nossa maior esperança. Se existe alguém aqui, Senhor Jesus, nessa noite ferido por alguma situação da vida, Pai, derrama Teu azeite sobre nossas feridas e restitui em nós a alegria da Tua salvação. Dá-nos o Teu perdão e a Tua paz. Nos leve para a nossa casa, embaixo do Teu cuidado, da Tua bondade, e nos traga amanhã embaixo do Teu carinho, que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. E antes da gente ir embora, queria que você desse um abraço na pessoa ao seu lado e dissesse assim a ela: Deus tem um plano na tua vida, meu irmão. Ele vai te abençoar. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.